Amado da nossa alma, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de acordar, de falar contigo, de podermos te chamar de Pai, de podermos, Senhor, nos relacionar contigo, porque o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à tua presença. Obrigada porque é através do teu filho na cruz do Calvário que o sangue derramado ali não foi em vão, mas hoje nos purifica de todo pecado, hoje nos redime, nos transforma. Obrigada, Jesus, pela tua entrega ali na cruz. Obrigada por ter nos salvado, nos redimido. Obrigada, Jesus, porque nós não estaríamos aqui se não fosse o Senhor. Por isso eu te agradeço nessa manhã, por tua graça que nos abraça, por tua bondade, por tua misericórdia. Espírito Santo, te convidamos, seja bem-vindo nessa live. Espírito Santo, flua neste lugar livremente. Aonde essa live chegar, aonde essa live, Senhor, for ligada, no carro, na sala, na casa, Senhor, que a tua presença venha tomar este lugar, que a tua presença venha inundar esse ambiente. Senhor, vai removendo os embaraços, vai removendo o espírito de confusão, vai, Senhor, refazendo mulheres, Senhor, que estão aqui, mas que precisam hoje de uma palavra, de uma direção, que amanheceram com a sua alma abatida, que tiveram dificuldade para dormir essa noite, que existem preocupações que estão lhe perturbando a alma, mas hoje que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento, que hoje o Senhor venha trazer uma palavra, Pai, direta ao coração delas. Pai, eu quero te pedir sobre aquelas mulheres que estão passando por lutas em seus casamentos, que estão passando por dificuldade em seus relacionamentos com os filhos, que hoje, Senhor, o Senhor venha mover, Pai, em favor delas, que o Senhor venha dar a elas sabedoria, que o Senhor venha enchê-las do teu espírito, que o Senhor venha dar a elas graça, visão, estratégia, as palavras certas em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão enfermos, que haja cura. Senhor Jesus, que aqueles que estão, Senhor Jesus, com enfermidade, que haja testemunho de milagres, que haja saúde restabelecida. Pai, nós também estamos aqui orando e clamando pela nossa conferência, que vai ser no dia 15 e 16 de agosto. Senhor, que nesses dias a tua glória venha se fazer real em nosso meio. Nós estamos gerando o ambiente espiritual para aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida. Que seja um tempo de mulheres romperem, um tempo de mulheres se posicionarem. Nós chamamos, Pai, no mundo espiritual as mulheres que o Senhor quer que esteja ali. Nós clamamos por elas e que elas venham ser, Senhor, ativadas, fortalecidas. Senhor, nesse momento eu te entrego a vida da pastora Glessandra. Senhor, que o Senhor use ela com poder, com ousadia, com autoridade. Obrigada pelo sim e a disposição da tua filha. Que essa manhã, Senhor, o Senhor use ela poderosamente no abrir e fechar dos seus lábios. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Glória a Deus. Eu já vou chamar a pastora aqui. Você encaminha essa live, chama mais uma amiga para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser. Bom dia! Bom dia, minha linda! Como Deu você certo! está? Deus é bom, Deus e suas Deus é bom. agendas, É verdade. Que alegria te né? receber aqui A na alegria é toda nossa minha. live. Eu sei que você é uma bênção. Saudade de vocês, dessa igreja linda, meu Deus, essa igreja incendiada. Uau, nós também estamos de você. Foi um tempo Gente, foi maravilhoso maravilhoso. o tempo que estivemos juntas, meu Deus. Não esqueço dessa Verdade. igreja, foi lindo. Ah, mas você vai E voltar. E agora com a princesa, né? Meu agora com Deus, a que coisa princesa. linda. É. E deixa Deus te usar, minha amiga, nessa manhã, que você seja um canal do Senhor nessa manhã.
Que o Senhor fale através de você, que você ministre aquilo que Deus tem colocado no seu coração. A oportunidade é sua para trazer aos nossos corações aquilo que Deus já tem falado contigo. Amém? Amém. Jennifer, né? Com certeza, assim, para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa manhã, te rever também, poder falar com Sim. você, falar com as pessoas, né? Que o Senhor preparou para essa manhã. E quando você me chamou, Deus colocou algo muito forte ao meu coração. E aquilo que Deus gerou no meu coração era uma mudança de cenário, sabe? Literalmente isso. Nós temos vivido dias aonde, de fato, é como a própria Bíblia diz, os dias são maus. Amados. Mas falar das realidades do céu, nós esquecemos aquilo que acontece no mundo e nós podemos trazer o céu para a terra e mudar a Aleluia. realidade, mudar os Sim. cenários aonde nós temos visto guerras, dificuldades, nós temos visto cenários aonde as pessoas perderam a fé, perderam a esperança, né? Pessoas pararam de sonhar, pessoas estão olhando, né, aquilo que elas conseguem fazer e se esquecendo daquilo que Deus pode fazer, daquilo que o Eita. Senhor já Amém. fez, daquilo que o Senhor já realizou na cruz do Calvário. Então eu quero falar nessa manhã sobre dois cenários. Um cenário provável, que é aquilo que nós resolvemos, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que pode acontecer e aquilo que também não pode acontecer, sabe? Mas eu também quero falar de um cenário profético, aonde quando nós entendemos as realidades do céu, nós saímos de um lugar provável e nós entramos em uma dimensão daquilo que é profético. E é Meu isso que o Senhor Deus. colocou no meu coração nessa manhã, sabe? Para estar liberando sobre nós aqui nessa manhã, porque essa palavra também é para mim, tem falado muito ao meu coração, mediante aquilo que eu tenho vivido, aquilo que nós temos vivido como igreja, mas o Senhor tem nessa manhã, sabe, para cada uma dessas pessoas que estão aqui, uma transição de cenário, uma mudança de Meu realidade. Deus. Glória a Sabe? Deus. E lá em 1 Reis, né? Quem tiver com a sua Bíblia aí, puder estar abrindo, lá em 1 Reis, no capítulo 17, diz assim: que então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. E então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui e vá para o leste, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei a corvos que sustente você naquele lugar. Mas não feche a sua Bíblia que nós vamos continuar lendo. O que nós Amém. vemos aqui? Nós vemos um cenário que era totalmente provável. Havia chuva, havia orvalho, tudo estava acontecendo conforme a natureza, tudo nos seus devidos, né, conformes e lugar. Sim. Mas, de fato, quando nós entendemos que o Senhor quer transicionar, até mesmo para trazer evidência aquilo que o céu já liberou, o Senhor sempre vai levantar um profeta nesse momento. Deus levanta Elias naquele momento onde ele desafia, né, os profetas de Baal, que eram os profetas que falavam acerca da chuva, do orvalho. Eles eram esses profetas que manifestavam esse tipo de coisa. Mas o Senhor disse, né, para Acabe, através da vida de Elias, que tão certo como vive o Senhor, não choveria por 3 anos. E ele desafiou os profetas de Baal. Ele desafiou ali naquele momento, dizendo que não haveria chuva, que não iria chover, que instalaria uma grande seca. Mas só que o Senhor, para proteger a vida de Elias, porque foi o próprio Deus, pelo espírito de profecia, que tomou a vida dele para que ele liberasse essa palavra, o Senhor disse para ele que ele teria que se retirar daquele lugar e ir para um ribeiro, aonde ele beberia daquela água, aonde Deus iria levantar, né, enviar corvos que o sustentasse. Quando nós olhamos uma realidade assim, o que nós vemos? Nós vemos um homem de Deus que sai de um cenário provável e começa a viver um cenário totalmente profético. Esse homem, ele vai para aquele lugar e ele começa a desfrutar não somente de um favor e de uma graça, mas de uma própria palavra que ele mesmo havia liberado. Por quê? Porque não havia chuva. A seca se instala naquele lugar.
e o próprio Deus o leva para um lugar de suprimento. Então eu quero já começar liberando uma palavra profética para quem está aqui. Nem sempre, quando houver um momento de crise ou de seca, de esterilidade na sua vida, não quer dizer que o Senhor não vai entrar para mudar um cenário de provisão para você. Deus não Amém. mudou o cenário, mas Deus havia levantado a provisão para aquele momento. Porque nem Aleluia. sempre Deus vai mudar o processo, mas Deus vai mudar o acesso. Deus mudou o acesso de Elias, Deus mudou o acesso naquele momento, mas o processo continuava o mesmo. Havia seca naquele lugar, havia esterilidade naquele lugar, porque era chegado um novo tempo, um tempo de estabelecimento do profético, porque o cenário era provável. Acabe mandava, Acabe fazia, Acabe delegava, mas era necessário que um profeta se levantasse para desafiar os falsos deuses. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós aqui nessa manhã? Que é necessário destronar os falsos deuses, os ídolos que muitas vezes nós erguemos no nosso coração. E nem sempre, talvez, é um Deus, né? Como eram os profetas de Baal, como era, né? Um rei. Não, muitas vezes nós colocamos pessoas como lugar de ídolos, nós levantamos coisas no lugar de ídolo, e muitas vezes nós vamos saindo do lugar da dependência, o lugar do cuidado, porque nós temos erguido altares a deuses. E era sobre isso, era chegado um tempo do profético. E Elias vai para aquele ribeiro, primeiramente para se proteger, primeiramente para, né, guardar a sua vida até que se cumprisse aquela palavra. Sim. E sabe o que eu mais vejo aqui? Nesse momento, é porque Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Porque o ribeiro de Querite não fazia parte da jurisdição de Acabe. Naquele lugar, Elias estaria seguro. E sabe o que eu quero mais uma vez já liberar uma palavra profética para você que está aqui? O território que Deus te entregou. Quem tem autoridade sobre ele é você. Era sobre Amém. isso. Deus estava dizendo para Elias: naquele lugar você está seguro, porque ali eu te dei autoridade. Mas Glória a onde você Deus. estava, ali Acabe tinha autoridade, porque ele era o rei daquele lugar. Então eu te levo para um lugar de proteção, aonde eu cuido de você, aonde eu vou te suprir até que a palavra se cumpra. Muitas vezes nós esquecemos disso, esquecemos da autoridade que temos, esquecemos o Deus que servimos, esquecemos o propósito que carregamos. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma intimidação, de uma influência maligna. Sim, Acabe, ele era uma influência, né, através de Jezabel, que queria intimidar Elias para que a palavra profética não se cumprisse. Mas o Senhor, ele arranca ele daquele lugar e ele diz: ei, vá. Você vai beber em tempo de seca. Você vai beber do ribeiro que vai fluir águas Aleluia. vivas ali, aonde você vai ser suprido. E Amém, mais do que Jesus. isso, você vai sair de um tempo provável. Por quê? Porque você tinha comida, você tinha bebida à vontade. Mas a partir de agora, um cenário profético se instala sobre a sua vida, Elias. Mesmo você sendo um profeta, a partir de agora, algo inédito vai acontecer. Corvos vai levar alimento para você. Meu Era um tempo Deus. de seca. Se você estudar sobre corvos, sobre abutres, sobre urubus, você vai ver o quanto eles são egoístas, o quanto eles se alimentam daquilo que está morto, daquilo que, né, que a gente olha, meu Deus, Nojo. Aham. a gente não gosta nem de falar, que já era É, uma, sabe? Então, sim. assim, eles se alimentam daquilo que está em putrefação, né? É. Que é morte. Eles se alimentam daquilo que um cenário de guerra, de dor. Mas sabe o que o Senhor fez? Ele usa aquilo que é improvável para trazer suprimento para o seu filho, para o seu Meu ungido. Deus. Sim. Você está entendendo que quando você tem uma palavra, você tem tudo? Você está Glória a entendendo quando Deus. você está debaixo de um cenário profético, pode haver escassez, pode estar havendo morte, pode estar havendo dor, pode estar havendo esterilidade, nada pode estar funcionando, mas Glória a quando você Deus. está debaixo de uma palavra profética e você entende um cenário profético que você tem, sabe, autoridade sobre ele, ei, vai chegar comida, vai ter água, vai ter suprimento, ei, as pessoas
pessoas vão se lembrar do seu nome, as pessoas vão se lembrar de quem você é. Sabe por quê? Porque chegou o seu tempo, chegou a sua hora de viver aquilo que já foi liberado sobre você. E é isso Aleluia. que o Senhor, sabe, dizia ali naquele momento. Ei, Elias, o improvável vai acontecer. Você não liberou que não vai chover até que você diga que chova? Do mesmo jeito, eu vou suprir você, te levo para uma corrente de águas, aonde vai ter água à vontade. E você vai ficar ali até o dia que eu disser que você fique. E mais do que isso, um animal egoísta, improvável, vai servir você com pão e carne todos os dias. Tem suprimento para nós todas as manhãs, porque o Senhor é o pão da presença. Quando nos Glória a Deus. dispusemos a estar na presença do Senhor, o cenário pode ser até improvável, mas o Senhor traz o profético, faz com que ele se manifeste, ele faz com que coisas inéditas começam a acontecer. E quando Aleluia. o tempo já estava para se cumprir, né, o tempo de Elias ficar naquele lugar, sabe o que acontece? Deus diz para Elias: Ei, Elias, agora você vai para um lugar aonde eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Meu Agora nós Deus. entendemos, saímos de outro cenário e nós vamos para um outro ambiente, aonde Elias desfrutou de quase 3 anos. Quase 3 anos ele desfruta de um suprimento, ele desfruta de um cuidado de Deus, aonde todas as manhãs ele tinha água para beber, ele tinha pão fresco e carne nova para comer. E ele vai para uma cidade aonde a seca estava assolando aquela cidade. Ele vai para um lugar aonde havia morte, aonde havia escassez, aonde havia falta. E ele se depara com uma mulher na porta da cidade. E essa mulher, ele vai, na hora o Espírito, imagina que é o Espírito dizendo para ele: pede água para essa mulher. E ele pede água para aquela mulher. E ao pedir água para aquela mulher prontamente, né? Talvez era o que ela tinha naquele momento que sobrava. Ela Sim. dá para ele a água que ele precisava. Só que ele diz para ela: Ei, mas eu peço que você me dê um bolo. Faça para mim um bolo. Mas aquela mulher volta, nem traz a água, mas aquela mulher volta e diz assim: Senhor, tão certo como vive o Senhor, o que eu tenho é um pouquinho de azeite, um bocado de azeite, um pouquinho de farinha. Por quê? Porque eu tenho esperado esse momento e eu vou fazer um bolo, tipo daqui a pouco, para mim e para o meu filho, e nós vamos comer já esperando a morte. Nós vamos comer para morrer. Era um cenário onde a escassez, a fome, a probabilidade, era um cenário provável de morte, era um cenário provável de falta, Sim. era um cenário provável onde não tinha esperança. Só que cenários prováveis pode acontecer como não pode acontecer. É a mesma coisa. A meteorologia está dizendo, né, que vai chover hoje, mas tem dias Sim. que não chove. Não chove. Não é verdade? Verdade. Muitas vezes nós dizemos assim, o diagnóstico está dizendo, é câncer, está no estado terminal. Possa sim, talvez que morra, mas possa acontecer que não vai ter morte, porque o Verdade. Senhor vai entrar nesse cenário com a cura e essa pessoa vai testemunhar de Deus da ressurreição. Você está Amém. entendendo que tem cenários, o cenário provável, ele pode acontecer, como também pode não acontecer. Por quê? Sim. Porque os cenários prováveis aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda alguém que tem disposição para sair do natural e entrar no Isso. sobrenatural. E muitas vezes sair do natural é nos arrancar da zona de conforto, é nos arrancar da garantia, é nos arrancar daquilo que nós vemos. Eu tô com sede, esse copo tem água. Então, com certeza, eu bebi, a minha sede, ela foi saciada. Mas eu pegar um copo vazio com a convicção que vai ter água ali dentro para matar a minha sede, é entrar em um cenário profético. E é isso que o Senhor está querendo nos arrancar aqui nessa manhã. Porque os dias são maus. E a Bíblia garante isso para nós. Mas para aqueles que estão em Cristo, ei, só vai melhorar. As coisas serão diferentes. Nós estamos Aleluia. entrando em uma nova dimensão, em uma nova estação, aonde
verdade, o mundo está dizendo crise, mas nós estamos dizendo, ei, não, não, o assim na terra como é no céu Meu ainda funciona Deus, para esse glória a tempo. O Deus. assim na terra como é no céu é real para esse tempo. Deus está Aleluia. nos arrancando do cenário de crise para dizer, ei, no céu não tem falta, no céu não tem morte, no céu não tem escassez, no céu não tem doença, no céu não tem dor, no céu tem Aleluia. alegria, no céu tem paz, no céu tem cura, no céu tem refrigério, no céu tem óleo de alegria, tem vestes novas. É isso que o Senhor está querendo dizer para nós aqui nessa manhã, independente do cenário que a terra está dizendo, os céus estão dizendo outra coisa. Mas nós estamos esquecendo que cenários proféticos só se manifestam para mulheres, para homens que entendem o poder da palavra. Construir a nossa estrada, pavimentar a estrada do nosso futuro é por aquilo que sai da nossa boca. Mas o mundo está dizendo crise. Ei, essa mulher dizia crise. Ei, eu só tenho um suprimento para fazer mais um bolo. E eu tenho certeza, eu preciso aguentar o máximo que eu puder aguentar, eu vou aguentar. Por quê? Porque eu sei que assim que eu fizer, eu não terei mais reserva. Mas sabe o que o Senhor está dizendo Amém. para nós? A reserva da terra é inútil quando não se tem reserva de azeite, que é a reserva do céu. A reserva da Aleluia. terra não resolve aquilo que a reserva do céu resolve. Rebaxê, candarabás. Não Aleluia. resolve, não resolve. E é sobre isso. Deus está dizendo para nós, ei, eu estou levantando uma geração que vai ter azeite de reserva. Uma Glória a geração Deus. que vai ter reserva para o dia da crise, Amém. reserva para o dia da dor, reserva para o dia do momento Amém. aonde a terra está dizendo não tem jeito, mas o céu está dizendo, ei, você tem reserva. Você tem reserva. Você Amém, foi Jesus. preparada para esse momento. Você foi preparada para esse momento. Eu te levantei para esse momento. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa manhã: ei, é chegado um novo tempo. Quando é chegado um novo Glória a tempo, eu Deus. não acesso a realidade da terra, eu acesso aquilo que o céu já liberou. Eu E creio. o Senhor já liberou sobre nós uma realidade Glória a diferente. Deus. O Senhor já liberou sobre nós. E era sobre isso, quando Elias chega lá naquele cenário, Elias estava, imagina Elias pensando assim, meu Deus, eu estou vindo de um cenário aonde corvos me alimentavam, aonde um animal egoísta, um animal que se alimentava de morte, de caos, me alimentava. Essa mulher não tem noção que ela está diante de um profeta que estava vivendo algo inédito. Essa mulher não tem noção que ela está diante de um profeta que tem acessado as realidades do céu. Ele não só libera como ele vive. Ele não só Aleluia. libera como ele vive. E sabe o que Deus está querendo que nós, que estamos aqui nessa live, nessa manhã, entendamos? Que você vai parar só de liberar, você vai começar a viver. Você vai deixar de só liberar. Ei, profeta que só libera é uma bênção, mas profeta que libera e vive a realidade, e a Meu sua vida é um Deus. testemunho, é isso Glória a que o Senhor Deus. quer levantar nesse tempo. Porque nós Glória a precisamos Deus. ser uma carta viva. É verdade. Nós precisamos ser um testemunho. E ser um testemunho, Jennifer, vai custar tudo. Vai custar tudo. Não vai custar só uma área da minha vida, não. Vai custar tudo. E o Senhor está nos chamando hoje, ei, se permita ser esmagada. Se permita ser pressionado, porque só tem azeite quem está na prensa. Só tem reserva quem se permite ser pressionada. Só tem reserva aquele que aceita os comandos do céu, aquele que abre mão do orgulho, Meu aquele que Deus. abre mão da dependência humana. O Senhor está nos chamando nessa manhã, ei, se permita. Se Glória a Deus. permita, se permita, se permita passar pela prensa. Se permita ser forjado, se permita ser forjada. Se permita, porque quando a gente se permite a ser forjado, nós entendemos o poder da palavra que já foi liberado. Meu Elias Deus. vai para aquele lugar, é suprido em tudo. É abençoado, cuidado nos mínimos detalhes. Ah, mas ele está diante de uma mulher que o cenário dela é morte. Mas ele diz para ela, ei, faça conforme aquilo que eu vou te falar. Faz para mim. Faz primeiro para mim. Então a sua visão é essa. Você vai comer e vai morrer. Na cabeça dele, eu não vou morrer. Então faz para mim, porque tem vida aqui. Tem vida aqui. Você está enxergando morte, eu estou enxergando vida. Então vamos fazer um negócio? Faz primeiro para mim. E aquela mulher, na hora, parece que eu imagino que foi um despertamento que veio sobre ela. E aquela mulher diz assim: uau, eu vou fazer.
conforme a sua palavra. O problema dessa geração, Jennifer, que muitas vezes não temos acreditado nos profetas que o Senhor tem levantado. Sabe por quê? Os profetas muitas vezes recebem palavras dos céus, mas estão com o umbigo em si. Meu Deus. Se nós olharmos para essa realidade, a gente poderia dizer que Elias estava ficando doido. Como que ele vai pedir para uma viúva o único sustento dela? Só que, na verdade, ele não pedia nada para ele pedia para mudar a realidade daquela mulher. Sim. Você está entendendo que os céus, ele muitas vezes, ele não é feito de respostas, ele é feito de perguntas certas. Verdade. A gente não tem acessado muitas realidades porque nós queremos ouvir Deus, fala, me responde. Deus está assim, eu quero a sua pergunta. Eu quero que você comece a acessar. Qual o propósito disso, Deus? Senhor, qual o propósito disso tudo? Qual o propósito disso tudo? Eu imagino que foi isso que aquela mulher entendeu. Qual o propósito disso tudo? Ao mesmo tempo que eu tenho uma visão de que eu vou morrer, ao mesmo tempo o homem está me pedindo, mas tem algo dizendo para mim, Senhor, que eu preciso entregar tudo para esse homem. Sabe por quê, ô Jennifer? Quando aquela mulher, eu imagino que ela, quando a consciência dela profética começou a estabelecida no coração dela, ela entendeu assim: eu já ia morrer mesmo. Não tinha saída mesmo. Então o que é? O que é dar o meu último passo de fé? Meu Se eu Deus. não tinha mais, sabe? Se eu não tinha mais visão de um futuro, se eu não tinha mais esperança de um futuro, se eu não tinha mais para onde correr, o que é dizer para Deus, mais uma vez, eu confio em Ti e eu entrego tudo, e eu entrego tudo, e eu entrego tudo, e eu entrego tudo. Meu Sabe o que o Deus. Senhor está dizendo para nós aqui? Ei, entrega tudo. É Amém. manhã de entregar tudo. Sabe por Amém. quê? Aquela mulher não tinha visão do futuro, mas o profeta já tinha visto o Amém, futuro Jesus. daquela mulher. Quando ele pediu para ela o bolo, ele não estava vendo hoje, ele não via uma fome sendo saciada. Ele via o futuro daquela mulher. Deus, quando nos pede algo, minha irmã e meu irmão que está aqui nessa manhã, o Senhor ele está vendo é o seu futuro. Glória a Ei, a sua Deus. entrega destrava o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua geração. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: você está disposto a me dar o seu pão? Você está disposto a me entregar o seu bolo nessa manhã? Mas talvez o seu Meu bolo, sabe o que Deus. é? Não vai ser só me dar uma comida. Eu estou querendo é o coração de volta. Eu estou querendo é aquela empresa que tomou o meu Meu lugar. Eu estou Deus. querendo é o seu casamento, que seu marido se tornou seu Deus. Eu estou querendo é o seu filho que se tornou seu Meu Deus. Deus. Isso não quer Sim. dizer que vai haver morte. Eu estou querendo é tomar de volta o lugar do seu coração, ser o primeiro no seu coração, ser o governo no seu coração, te governar de novo, governar você, guiar você. Aquela mulher tinha consciência de que havia profeta em Israel. Aquela mulher tinha consciência daquilo que estava acontecendo. Aquela Sim. mulher sabia, ei, um profeta desafiou. E ele disse, ele olhou para o céu e disse: só vai chover quando eu ordenar. Meu E aquele Deus. profeta estava diante daquela mulher. E quando aquela mulher disse assim: meu Deus, eu vou entregar. E ela disse: eu vou fazer conforme a sua palavra. Palavra. E aquela mulher fez o bolo e entrega para aquele homem. E ao entregar para aquele homem libera o cenário profético daquela mulher, porque o provável era morte. Ei, eu vou fazer um bolo para mim, eu vou comer para morrer. Mas aquele homem liberou a palavra e ele disse assim para ela: meu Deus do céu, isso é muito forte, gente. Aleluia. Não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tenha e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Ela ia fazer um bolo. Já começou o milagre aí. Você vai fazer um pão para mim, depois você vai fazer para você e para o seu filho. Já Meu começou aí, ela não tinha nem entendido o manto. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor Aleluia. fizer chover sobre a terra. A viúva foi fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele
ela e a sua casa durante muitos dias, e a farinha da panela não acabou, e o Aleluia. azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, se você tiver disposição de entregar tudo Meu hoje, você Deus. entra em um cenário profético, porque aquilo que era crise, aquilo que era falta, aquilo que era dor, aquilo que era vergonha, eu transiciono você hoje para as realidades do céu. Aquela mulher aguardava a morte. Mas ele disse para ela: não vai comer é só você, não, até eu vou comer junto. Meu Deus. Vai comer eu, você, seu filho, a sua casa, porque a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até que se chova novamente. Meu E Deus. quando nós entendemos o poder da palavra profética, nós Sim. saímos daquilo que é provável. O Meu Senhor está nos Deus. transicionando nessa manhã, Jennifer. O Senhor está nos Aleluia. arrancando nessa manhã. Rebaxere candarabalabachore Oh, cantarabás. Eu quero aleluia. liberar sobre cada pessoa que está aqui, ei, você entrando recalabachô cantarabás, em um tempo profético, em um tempo das manifestações da glória de Deus. Talvez você tenha vivido em um cenário de seca, em um cenário de falta, em um cenário de dor, em um cenário de guerra. Talvez você olhe para sua casa, você está vendo guerra, você não vê paz, Meu você não vê Deus. nada, você não consegue, sabe, sair desse lugar onde as suas emoções é confusa, aonde a sua mente todo dia fica lutando contra você, mas o Senhor nessa manhã te arranca desse lugar. Nessa manhã o Senhor diz para Glória a você: ei, Deus. me entrega tudo, me entrega tudo, me entrega tudo, porque eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um futuro para você, Deus tem uma esperança para você. Deus quer mudar o cenário de esterilidade nessa manhã, o cenário de escassez, mas o Senhor quer que Glória nessa a manhã você Deus. confie nele. Você confie nele, que você entregue tudo para ele, que você entregue tudo para ele, Aleluia. recantarabachê-catarabás, que você descanse nele nessa manhã. Aquela Amém, mulher Pai. descansou na palavra do profeta. Aquela mulher descansou na palavra do profeta. Aquela mulher entendeu que não era ele falando, era os céus dizendo para ela: ei, não vai ter morte, não vai ter morte, não vai acabar agora, Aleluia. não é agora, não é isso que eu decretei sobre a sua casa. E é isso que o Senhor está dizendo aqui: ei, não vai ter morte, Glória a não Deus. acabou, Glória a não Deus. acabou, não acabou, Oh, não Jesus. acabou. É Meu chegado um novo Deus. tempo. É chegado um tempo das realidades serem transformadas. Ei, aquilo que é provável pode acontecer como não pode. Porque quando Deus chega, ei, o não sai de cena. E Deus diz assim: agora Aleluia. será conforme a minha palavra. Agora não será conforme você queria, será conforme a minha palavra. Aquela mulher queria só mais um bolo para viver. E Deus disse: não, minha filha, porque eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos Glória a de paz, um Deus. futuro e uma esperança. Sabe por quê, mulher? Você tem uma geração para treinar. Eu tenho planos com seu filho, eu tenho planos com a sua casa. O nosso problema é achar que Deus está contando só com a gente. Deus está contando com a nossa geração. Meu Deus. Deus está contando com a nossa geração. E sabe o que o Senhor quer nessa manhã? Que nós venhamos nos, sabe, sair de um cenário de sermos fortes na nossa força e fraca na força do Senhor. Nós temos invertido. É melhor sermos fraca na nossa força e fortes na força do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Porque a Deus. alegria do Senhor é a nossa força. Ei, se tem depressão Aleluia. agora, vai embora em nome de Jesus. Em Se tem nome de depressão agora, se tem alguém nessa live que está Em nome de depressiva, Jesus. síndrome do pânico, com diagnósticos aonde o mundo está dizendo: ei, é provável que não tem cura, é provável que não vai dar certo, é provável que você não sai dessa condição, é provável, porque a medicina diz isso, os seus exames diz isso. Então tudo, a probabilidade é de morte, a probabilidade de um tratamento difícil, a probabilidade é de tristeza, é de Meu Deus. choro, mas Deus está dizendo não, porque eu é que Aleluia. sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Você tem uma geração para dar destino, você tem flechas na sua mão, você tem pessoas que serão treinadas por você, levantadas por você. Glória a Eu estou Deus. te arrancando de um lugar de tristeza, Oh, aleluia. de guerra. Sabe por quê? Porque eu tenho planos de paz. Eu tenho um futuro e uma esperança para você.
Meu Meu Deus do Deus. céu. Eu não Meu sei se Deus está Deus. falando com você, minha irmã, porque Deus está falando comigo. Aleluia. Deus Comigo está falando também. comigo, com as minhas realidades. Eu sei daquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes nós colocamos as nossas dores e as nossas desculpas na frente. É muito mais fácil justificar do que dar resultado. Aquela mulher justificou o que ela não queria entregar. É muito É mais muito mais fácil. fácil. Muito Só que o mais Senhor está fácil. dizendo, ei, o céu, ele não age por necessidade, ele age por fé. Verdade. Se tem fé, eu vou agir. Glória a Se tem Deus. fé, eu vou agir. Deus está te chamando nessa Amém. manhã, ei, a transicionar para um novo tempo, para um Amém. novo lugar. Meu Deus, Jennifer, eu falei demais. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Ai, palavra. Eu tomo é muita coisa posse. que Deus está falando aqui, ó. Minha Entrega cabeça tudo. tá. Entrega tudo. Entrega tudo. Meu Deus. Entrega tudo em nome de Jesus. Quando nós entendemos, olha o significado de profético, gente. É o que é a profecia, aquilo que prevê o futuro. É aquilo que É. prevê o futuro. Você vai parar de sentir e você vai entrar naquilo que você crê. Meu Essa geração Deus. sente demais. Essa geração sente demais. Ah, porque eu acho. Ah, porque é assim. Ah, porque eu tô sentindo. Não, não. Sentir não atrai fé. Sentir não manifesta fé. Achar não manifesta fé. Não, não. É crer. Se a palavra diz, eu creio. Se a palavra diz, eu acredito. Se a palavra diz, ei, eu vou viver. É isso que o Senhor está dizendo para nós, ei, saia do lugar do sentimento, saia do lugar do sentir, saia do lugar, sabe, de achar. Ai, eu acho. Ai, não, não, você não acha nada. Você não acha nada. Mediante a palavra, você vai sair desse lugar hoje. Você não acha nada. Meu Nós não temos Deus. nem autorização para achar. E eu quero liberar algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração que eu anotei aqui para vocês. Amém? Nós vamos Amém. finalizar com isso, eu espero. Amém? Olha o que diz. Quando vemos o provável, perdemos o sentido real das coisas. Vivemos por aceitação e não agimos na nossa identidade. O Meu provável Deus. gera decadência, estagnação e conformismo. Era o cenário daquela mulher. Decadência, estagnação e conformismo. Mas, quando nós entendemos o profético, ele traz a manifestação do poder de Deus. Quando Glória a nós olhamos para a Deus. vida de Moisés, mediante ao mar, mediante, sabe, entrar ali, sabe, diante de Faraó e falar daquilo que Deus havia mandado, nós entendemos, uau, gente, aquele homem era um libertador, mas ele estava diante de um mar. Acaba de tirar um povo do Egito, daqui a pouco está diante do mar, mas sabe o que era? Um cenário, o provável era morte. Tá vindo carros, cavalos, Faraó tá vindo atrás. Mas o Senhor disse para ele: ei, não é hora, eu não te mandei parar, é hora de marchar. Não é hora nem de falar comigo, Moisés. Ei, Moisés, diga ao meu povo que marche. Deus já liberou um comando para você. Por que você está questionando a Deus? É porque nós Meu estamos sentindo Deus. demais. Moisés estava com medo, pressionado pelo povo. O que é que ele fez? Vou consultar Deus. Deus já disse para ele: ei, Moisés, é para marchar. Não é hora de parar, não. O provável é que vocês vão Aleluia. morrer. Mas se você continuar marchando na palavra que eu te falei, Moisés, vai ter um milagre aí. Um mar vai se abrir. Meu Porque Deus. se viver o provável é ser a correnteza que leva todo mundo. Mas o profético é ser a onda que toma todo mundo. Glória a Moisés viveu um Deus. profético que foi uma onda que tomou a todos. Glória a Todo mundo Deus. foi envolvido por uma fé aonde eles caminharam a pés enxutos dentro de um mar. Você está Meu entendendo? Deus. O Senhor está dizendo isso para nós aqui. Viver o profético é ser a onda que toma todos e não a corrente que leva a todos. Você vai mudar as Meu circunstâncias, porque Deus. viver o provável é aceitar o que vem. Ei, minha irmã, meu irmão, para de aceitar o que vem. Nem sempre o que vem é de Deus. Nem sempre o que está vindo é consequência da sua fé. Não. Talvez é uma colheita de coisas que você deveria ter deixado há muito tempo. Mas você está justificando. Ei, não, não. Não aceite o que vem. Viver o profético é viver aquilo que os céus libera. Meu Para Deus. de aceitar o que está vindo e vai viver aquilo que os céus estão liberando. Viver o profético é subir com asas como de águia, é andar por cima, como Abacuque diz para nós, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na videira, eu todavia me Me alegrarei no alegrarei. Senhor, na força do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele me faz andar acima. Essa geração precisa andar acima.
Essa geração tem que sair daquilo que ela tá vendo. Sabe por quê? Quando você tá dentro de um problema, você só enxerga problema. Mas quando você transiciona para um nível maior, que é o profético, você começa a andar acima. E andar acima é como Abacuque diz para nós. Porque ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ele estava vendo o quê? Escassez. Ele não via frutos. Ele só estava vendo folhas. Mas sabe o que ele disse? Não, não. Eu vou andar acima. Porque quando eu ando acima, eu começo a ver aquilo que eu não estava vendo quando eu estava dentro. É desse Andar jeito. acima é transicionar para o profético. Amém? O provável, você crê naquilo que é visível. O profético é confiar naquilo que é o invisível, que é pela fé. Viver no provável é viver de oportunidades. Meu Você vive de Deus. oportunidades que as pessoas criam para você. Mas viver o profético, você cria as oportunidades. Glória a Você Deus. cria, meu irmão. Você cria, minha irmã. Sabe por quê? Você está tão conectada com o céu que você vai fazendo a leitura do ambiente. Você vai sabendo entrar, você vai sabendo aproveitar aquilo que está vindo, você vai sabendo fazer a leitura, então você vai criando as oportunidades, você vai acessando corações novos, você vai acessando novas associações, você vai acessando novos lugares. Por quê? Porque você entendeu o que é viver no profético. Profético. E o Senhor está dizendo para nós nesta manhã, para a gente finalizar: não fale o provável, fale o profético. E eu Meu quero Deus. finalizar falando sobre a vida de Davi. Davi, quando ele chega, né, que ele foi levar suprimento para os seus irmãos. Davi, ele encontra um cenário de guerra, aonde ele nem sabia o que estava acontecendo direito, só sabia que estava tendo uma guerra. E ele vai levar suprimento para os seus irmãos. Mas quando ele chega naquele lugar, ele encontra um gigante desafiando o exército do Deus vivo. O que que Davi faz? Davi não falou aquilo que era provável, como todos os soldados falavam, como o próprio rei estava falando: ei, nós vamos morrer, nós não conseguimos, né? Nós não temos soldados suficientes para lutar contra esse gigante. Eles colocaram um gigante como o superior, como aquele que tinha força maior, mediante aqueles milhares de soldados que eles tinham. Eles não conseguiam olhar a grandeza de quem era Deus, porque eles colocaram o olhar no gigante. Mas o gigante começou a desafiá-los primeiramente, não era com a sua força, era com as palavras. Então aquilo que o gigante falava trazia o quê? Desestabilizou, trouxe intimidação para aquele povo. E quando aquele povo estava se sentindo intimidado, um medo tomou o coração deles. Mas chega um menino que começou a falar as realidades dos céus, que ele entendeu Aleluia. a ousadia de Moisés, entendeu a força de Sansão e ele caminhou sobre a palavra. E Palavra. aquele menino disse assim: não, como vocês deixam esse gigante desafiar o exército de Deus vivo? Essa guerra não é contra vocês, essa guerra é contra o Senhor. E aquele menino vai contra aquele gigante e ele disse para ele: ei, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, porque você não desafia o exército de Saul, você desafia o exército do Deus vivo. Meu Então aquele Deus. menino se antecipa na palavra, ele guerreou na palavra, ele não falou o provável. Todo mundo falou: gente, esse menino vai morrer, esse menino, meu, que menino doido. Mas sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ei, quando você fala o profético, você desafia a lei da natureza, você desafia aquilo que é natural, você sai daquilo que é o resultado natural e você entra em um lugar aonde você vai começar a viver aquilo que o céu disse. E Davi, pela palavra, ele derrotou o gigante. Não foi Meu nem com a Deus. pedra, foi pela palavra. Então o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: ei, pode haver cenário de morte, pode haver cenário de divórcio, pode haver cenário de dor, pode haver cenário de diagnóstico. Eu não sei qual é a sua guerra, mas pare de falar o cenário que você vê e comece a falar aquilo que a Bíblia diz sobre as circunstâncias que você está enfrentando. Porque o cenário provável, quando eu falo, eu estou dando voz para aquilo que é a dor, para aquilo que é o problema. Mas quando eu falo aquilo que eu quero viver, eu estou pavimentando a estrada do meu futuro. Eu estou construindo. Davi foi construindo a estrada que ele passaria. Davi Meu caminhou pela Deus. palavra. Davi caminhou sobre aquilo que era a realidade do céu. E ele disse: ei, gigante, você vem a mim com
com espadas e lança, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, minha irmã, nessa peleja, quando você entende o poder do nome de Jesus, você não vai precisar pelejar. Sabe por quê? Porque aquele que te deu uma palavra te faz mais que vencedora em nome de Jesus. E eu quero declarar Aleluia. sobre a sua vida que um cenário provável sai de cena para que umas realidades dos céus, o cenário profético, se manifeste sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra linda. Ora para a Aleluia. gente encerrar, agradecer a Deus e que essa palavra Deus possa fazer florescer e crescer em cada coração. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu quero declarar sobre a sua vida, literalmente. É isso aí, minha irmã. Você é mais que vencedora. Quando nós entendemos a realidade do céu, nós entendemos aquilo que somos. Glória a Deus. Quem somos e a quem pertencemos. E É de qual verdade. reino nós somos. Amém? O Senhor já nos arrancou do império das trevas. O Senhor já nos transportou para o reino do Filho do Filho amor. do seu Então eu amor. quero te dizer que você é amada, que você é aceita, que você é eleita, que você não é mais escrava do medo. O medo não pode governar você. O medo não pode dominar você. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, Jennifer. Que o medo não vai, a insegurança não vai roubar de você os seus melhores dias. Amém? Sabe por quê? Amém. Porque você está gerando uma nação, você está gerando uma Amém. profeta do Senhor que vai ser levantada com poder e graça para esse tempo, com poder e graça para mudar a realidade da geração dela. Em nome de Jesus, que todo medo, toda insegurança Em saia nome de de cena Jesus. para que você possa desfrutar dessa promessa Em tão nome de maravilhosa que Jesus. está chegando o tempo de um romper. Com a chegada dessa bebê, você vai ver uma profeta com um nível ainda maior de autoridade nascendo junto com ela. E a sua Glória a Deus. projeção será ainda maior, assim te diz o Glória a Senhor. Deus. Vou aumentar a eloquência da sua voz, vou aumentar os altares que você irá pisar, porque Aleluia. aquilo que eu te entrego, o que gerou dentro de você, não vai te paralisar, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de ser mãe, mas também há tempo de continuar fazendo aquilo que eu. Não haverá Meu Deus. paralisação, não haverá, sabe, mudanças de cenário. Por quê? Porque aquilo que eu te falo. E eu te coloco hoje em um lugar profético, com um nível ainda maior. Te entrego uma arma nova nessa manhã. Te Meu entrego uma arma Deus. nova. Te entrego hoje, Meu sabe, um óleo de Deus. alegria. Está vindo sobre você um renovo, um renovo. Eu vejo um Aleluia. cansaço saindo. Eu vejo um cansaço indo embora. Esses últimos dias têm sido cansativo para você, mas o Verdade. Senhor traz renovo nessa manhã. Ele traz Oh, renovo para Deus. amanhã. Ele toca você do alto da cabeça à planta dos pés, com saúde divina, com renovo. Ele toca o seu sangue. Ele Ai, toca agora o seu útero, em nome de Jesus, trazendo xeremandarabas. revestimento sobre você nessa manhã, Aleluia. porque ele traz óleo de alegria. Óleo de alegria. Ele já preparou tudo. Xeremandarabas. Ele já preparou tudo. Terá anjos ali naquela sala de parto. Meu Terá anjos Deus. ali naquele lugar. Ela será recebida com canções dos céus. Ela será Meu recebida Deus. com palavras proféticas. Em nome de Jesus. Porque ela é uma Meu flecha nas mãos do Deus. valente. Ela é uma flecha nas mãos do valente. Ela já vai nascer em um ambiente de adoração, um Aleluia. ambiente de devoção, um ambiente onde tudo será para a glória de Deus. Assim diz o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, minhas irmãs. Eu quero orar por você, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reveste de força nessa manhã. Porque o Senhor é óleo de alegria. Porque o Senhor nos arranca de um cenário profético, aonde muitas aqui não tinha mais fé, não tinha mais esperança, não tinha alegria, Senhor. E eu quero declarar sobre as minhas irmãs e sobre os meus irmãos que o Senhor é óleo de alegria. Pai, assim como Elias disse, ei, não vai chover, que elas entendam, Senhor, que elas podem paralisar todo o poder das
trevas sobre a casa delas, que elas podem paralisar toda a investida do inferno contra a casa delas, que elas podem paralisar toda a investida do mal contra a família delas, contra as emoções delas nessa manhã. Eu quero declarar, Senhor, o cenário sendo mudado, o cenário sendo transformado, porque o Senhor, quando chega, o cenário muda. O Senhor, quando chega, o cenário é Aleluia. transformado. E eu quero declarar agora, cada casa que está aqui, cada casa que passou por essa live, Senhor, sendo afetada com as realidades dos céus. Eu declaro tempo de se Aleluia. alegrar, tempo de paz, tempo de refrigério, tempo de contar os feitos do Senhor, porque o Senhor chegou. E quando o Senhor chega, tudo é transformado. Elas vão parar de falar o provável e elas vão falar o profético, porque assim diz, Meu assim já é, Deus. em nome de Jesus. Amém? Glória a Que Deus Deus. abençoe vocês, mulheres. Amém, amém. Recebo de Deus, viu, minha Aleluia! amiga? De Deus essa palavra. Glória a Deus pela sua vida, pelo transbordar do céu. E eu Amém. recebo em nome de Jesus. Olha, essa palavra toda foi para mim hoje. Para mim Toda, também. toda. Amém. Vamos sair do provável e entrar no No profético. profético. Em nome de É sobre Jesus. isso e é para esse tempo. Amém. Eu creio. Amo a sua vida. Obrigada. Também, saudades, viu? Até a Saudades. próxima. E eu creio que Até. em breve nos Em veremos. nome de Jesus. Um beijo. Um beijo. Deus abençoe. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.